Bom, o liame entre esses dois aspectos não é algo recente. Atualmente, a gente consegue inferir que a globalização tem um grande papel nessa construção da religião dentro da vida política. A religião sempre presente em diversos cantos do mundo, porém, não mais intrinsecamente ligada aos territórios e aos estados-nação. Após o declínio entre a religião e a vida pública e a separação entre Estado e Igreja, alguns movimentos surgiram no século XX, como por exemplo o New Age, que trouxe a separação e o rompimento entre o conceito de religião, onde a gente tem a união do esoterismo e de algumas religiões pagãs. Embora cindida essa separação, alguns partícipes políticos ainda têm interesse em saber as opiniões públicas e políticas das religiões. Com isso, alguns líderes religiosos vão publicamente e falam suas posições, a fim de orientar os seus fiéis a agir publicamente e politicamente sem ferir com as crenças religiosas. Algumas religiões, como de matriz africana, sempre tomam parte e fazem manifestações a fim de acabar com a intolerância religiosa. O budismo, sempre presente em ações étnicas, e a religião católica, assim como a gente tem exemplos do Papa João Paulo II, o qual se posicionou junto à Igreja contra o apartheid na África. Recentemente tivemos o Papa Francisco, o qual definiu que alguns bens da Igreja fossem vendidos para que fosse atendidos à população hipossuficiente. A Igreja, apesar de possuir dentro dos seus dogmas grande fonte de conflito, sempre defendeu os direitos humanos e sempre foi a favor da preservação da vida. Entretanto, alguns grupos religiosos surgiram com alguns discursos que ferem esses direitos humanos. Com isso, fica a necessidade da gente realizar um exame e a particularização entre o pluralismo e o fundamentalismo. Será que as religiões em si só podem fomentar o monoteísmo? Ou será que as religiões podem inspirar em seus partícipes o ativismo? Devido a estes questionamentos, precisávamos entender o que é pluralismo e o que é fundamentalismo. O fundamentalismo surgiu no século XX, na Califórnia, Estados Unidos, por meio de grupos protestantes que desejavam difundir a ideia de que a Bíblia seria a resposta a todas as contingências espirituais. O fundamentalismo é como se fosse determinada concepção da verdade, que se confunde com a posse do fundamento. A percepção que se tem é de que a religião deve ser imutável, porque a fé perderia sua essência se começasse a acompanhar as mudanças sociais. Acredita-se que a própria religião teria todas as respostas para todas as situações, atuais ou não. Já no pluralismo, busca-se o equilíbrio entre fé e razão e aplicar os preceitos de suas crenças no aperfeiçoamento social. Percebe-se uma autonomia de pensamento, uma visão mais humanitária sobre a religião. A religião é vista por uma perspectiva histórica. Isso significa que ela é mutável, que responderá às mudanças sociais. De que maneira o sagrado motivou grandes líderes na luta pelos direitos humanos? No estado do Alabama, em 1955, Parks vivia em um contexto de segregação racial, hostilidade e muita violência. Os afro-americanos eram obrigados a levar em viagens interestaduais pinicos e lanches, pois eram impedidos de usar as paradas de ônibus. Constitucional a lei de segregação racial. O que motivou a coragem em Rosa Parks foi a sua direta relação com Deus. Segundo ela, foi o sagrado que lhe deu toda a coragem que ela necessitava para não só suportar aquela situação de segregação,
como também as situações que aconteceram após a sua prisão. Rosa foi demitida, Rosa teve de se mudar de cidade, porque ela não conseguia mais emprego no lugar onde ela morava. Ela passou por diversos percalços após tomar essa decisão de não se retirar do assento onde um homem branco deveria se sentar. Estudamos também a história do Rabino Heschel. Ele esteve na Marcha de Selma em 1965 ao lado de Martin Luther King. Eles eram muito amigos. E o interessante da trajetória do Heschel é que ele via a vida além da sinagoga. Ele acreditava que não adiantava nada as pessoas frequentarem a sinagoga, investirem nela, dando-lhe luxo, beleza, quando o seu entorno era repleto de pessoas que passavam fome, estavam em situação de miséria e viviam a discriminação. O judaísmo precisava de uma renovação em um Deus vivo e disponível. Ele tinha uma frase em que ele dizia, uma frase muito bonita, que ele dizia que todos nós precisávamos de grandeza moral e audácia espiritual, e de que era preciso adaptar os conceitos teológicos à realidade. Heschel era um homem muito inteligente, um homem que estudava muito. Porém, ele acreditava que seus estudos não deveriam ficar só dentro da instituição religiosa, mas aplicados à realidade. Ele também pensava que todos nós deveríamos assumir as responsabilidades e que o racismo e a religião são situações totalmente não compatíveis. Um homem com fé não deveria agir de forma discriminatória. Mahatma Gandhi foi retirado de um trem a caminho da África do Sul em 1893. Ele afirmou que foi nesta data que se iniciou seu ativismo de não violência. Ele desejava compreender melhor as diversas religiões e por isso ele lia muito, inclusive durante os períodos em que esteve preso. Ele acreditava que a espiritualidade era a fonte de mudanças sociais. Gandhi não compreendia os dogmas como um sistema a ser seguido rigorosamente. Ele criticava as castas hindu e acreditava que os intocáveis precisavam receber um tratamento mais digno. Ele lutou para a liberdade da Índia contra o imperialismo inglês, por meio de sua desobediência civil e sua resistência não violenta. Porém, o fim de sua vida foi trágico. Ele foi alvejado por um extremista hindu que dizia que o Gandhi enfraquecia a fé hindu por meio de suas tentativas de unir as religiões. Porque para Gandhi não importava se o indiano era hindu, era cristão. Ele pensava que todos deveriam se unir em prol da liberdade da Índia. É difícil esquecer o atentado que foi impetrado pelo Talibã contra um ônibus escolar em 2012. Dentro deste ônibus estava Malala, uma menina que lutava junto a seu pai para que outras meninas iguais a ela tivessem acesso à educação. Malala quase perdeu a sua vida. Ela é totalmente contra a interpretação que o Talibã dá ao Islã, porque ela acredita que a educação ela é direito de todos e que a fé deve ser propagada à medida que as pessoas se tornam bons muçulmanos e que isso não será obtido por meio de violência. Um constante erro tem sido cometido atualmente por jornalistas, inclusive pelo nosso atual presidente, em que se diz que os xiitas são radicais muçulmanos. Acontece que o maior número de terroristas hoje são sunitas, inclusive o Talibã. Lutou ativamente em prol dos direitos civis e políticos, nasceu em Atlanta,
foi pastor e sociólogo. Esse foi Martin Luther King, o qual ficou reconhecido mundialmente quando se envolveu no caso de Rosa Parks, uma ativista negra, a qual se negou a ceder o seu assento dentro do transporte público para um homem branco. Diante desse episódio, King iniciou diversas reivindicações e manifestações junto ao boicote ao transporte. Somente assim, em meio a tantos prejuízos, o Estado resolveu acabar com a segregação racial dentro do transporte da época. King realizou e participou de diversas manifestações muito importantes dentro da nossa história, como a campanha de Selma, que infelizmente não teve um final esperado. O movimento aconteceu no dia de domingo, no qual diversas pessoas foram à rua para realizar suas reivindicações. Entretanto, muitas apanharam e muitos acabaram morrendo, ficando conhecido assim como Domingo Sangrento. Entretanto, e posteriormente a acontecimentos com finais não tão esperados, tivemos também, por exemplo, a Marcha de Washington, no qual no dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King foi até as escadas do Lincoln Memorial, onde realizou seu discurso icônico I Have a Dream. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. Infelizmente, após 58 anos desse discurso ilustre de Martin Luther King, a vida negra ainda sofre com a discriminação e com a violência. Tivemos um caso recente de George Floyd, homem negro, morto por um policial branco sem motivo algum, ficando evidente assim que a vida negra ainda é vítima das algemas da segregação e das correntes da discriminação. Madre Teresa nasceu no ano de 1910, era uma católica macedônia, descobriu sua vocação muito cedo. Com 18 anos, entrou na Casa das Irmãs de Loreto, onde iniciou sua linda trajetória dentro do ativismo. Madre Teresa criou diversas casas de atendimento com enfoque especial na população carente de terceiro mundo, na qual realizava atendimentos, principalmente de saúde. Muitas pessoas foram curadas e cuidadas pela Madre Teresa. Ela, infelizmente, sofreu diversos ataques, os quais questionavam suas intenções e seus locais de atendimento. Mas, felizmente, nenhum deles a abalou e ela nunca desistiu e sempre persistiu no seu objetivo. Madre Teresa faleceu no ano de 1977 e em 2016 ela foi canonizada pelo Papa Francisco. Dorothy Stang Ormond Dorothy, estadunidense naturalizada brasileira, iniciou sua caminhada religiosa no ano de 1948 e se mudou para o Brasil no ano de 1966. Sempre teve um trabalho focado na região da Amazônia e do Xingu, sempre em defesa dos trabalhadores locais que não possuíam rendas dignas e nem postos de trabalho. Dorothy sempre esteve em meio aos conflitos que aconteciam naquela região naquela época e sempre recebeu muitas ameaças de pessoas que se diziam donos daquelas terras. Seu trabalho também teve um enfoque muito grande ao desenvolvimento sustentável. Dorothy faleceu aos 73 anos no ano de 2005, aonde recebeu diversos disparos, e em meio a esses disparos disse que a sua única arma era a Bíblia. Dorothy, então, declarou antes de ser assassinada:
E o que todos esses ativistas têm em comum quando se fala em sagrado e ativismo? Todos estes homens, essas mulheres, todos esses seres humanos que eu considero maravilhosos, conseguiram entender, conseguiram ter uma visão à frente de seu tempo de que a fé sem a ação não é nada, de que é necessário a ação para que a fé seja efetiva.